Olá, povos e povas que estão me acompanhando no meu canal e que estão aí acompanhando a liturgia desde o dia 18. Hoje nós temos aqui a primeira leitura, está em Samuel 2, capítulo 7, versículo de 1 a 5 e capítulo 12, de versículo de 14 a 16. Salmos 88. E hoje, como é um dia especial, temos também a segunda leitura que está em Romanos 16, capítulo 16, versículo de 25 a 27. O evangelho é de Lucas, Lucas 1, de 26 a 38. Então, primeira leitura, 2 Samuel, e segunda leitura, Romanos 16. Bem, e vamos começar aqui, Leitura do segundo livro de Samuel. Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: Vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai, e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas, nessa mesma noite, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai, dizer ao seu servo Davi: Assim fala o Senhor: Porventura és tu, me construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que tirei dos pastoreiros, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo de Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andastes, exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão celebre como dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá, sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo, como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo, Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias, repousares com teus pais. Então suscitareis depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Até aqui, palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissertes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre com teu trono. Firmarei tua linhagem de geração em geração, garantirei o teu reinado. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ele então me invocará ao Senhor. Vós sois meu Pai e sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Segunda leitura de Romanos 16, capítulo 16, versículo 25 a 27.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar a fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado e, mediante as Escrituras proféticas, conforme a determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-las à obediência da fé. A Ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui, palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou e, onde ela estava, disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo então se retirou. Até aqui, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, como acabamos de ver, vem falando de Samuel, na verdade de Davi e Samuel. Samuel como profeta, Davi como rei, e pede para que Samuel profetize para Davi. E ao profetizar, ele fala muito bem: Assim fala o Senhor, és tu que me construirás na casa para eu habitar? E daí ele lembra tudo o que aconteceu com Davi desde o início, até ele se tornar um grande nome que ele se tornou. Como ele diz: eu tornei você um dos nomes mais famosos dentre a terra. E claro, Deus deu muitas vitórias a ele, mas ele profetizou algo muito mais interessante. E ele disse que ele teria um filho, E serei para ele, E ele ainda diz: suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a tua realeza. E eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E ele ainda diz que a tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Essa é a profetização final para Davi. E é a profetização que nos traz nos dias de hoje também, claro, O Salmo apenas confirmando, Hoje nasceu o Cristo Salvador, isso é Salmo 95, viu, gente? Mas no Salmo 88 diz: o Senhor eu cantarei eternamente o vosso amor.
Então, como diz aqui nesse versículo, eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e fiz meu juramento a Davi, meu servidor. Para sempre o teu trono firmarei uma linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Então, é Deus, né, confirmando o reinado de Davi através de, claro, Jesus Cristo, né? Já na segunda leitura, dita as cartas de Paulo aos Romanos, ele fala: glória seja daquele que tem o poder e vos confirma a fidelidade ao Evangelho e à pregação de Jesus Cristo. E como ele diz, que mantém ainda o mistério da revelação. Agora, né, esse mistério é manifestado mediante as escrituras proféticas, como eu falei, né, uma profetização, né, através de Samuel para Davi. E a ele é o único Deus, o sábio, meio de Jesus Cristo, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, ele já fala claramente que através de Jesus que foi manifestado toda essa profecia que foi dada a Davi, e chegando até os dias em que Jesus veio a nascer. E está aqui o Evangelho, porém já falamos sobre esse Evangelho dias atrás, né? É uma confirmação, claro, mas enfim, é importante esse Evangelho de hoje para sabermos como foi o processo até chegar Jesus, claro. E mostra através do anjo Gabriel, né? O anjo Gabriel foi enviado a Deus na cidade de Galiléia. Enfim, ele conversa com Maria, né? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Claro que ela não entendeu nada, né? Uma das coisas que o anjo fala a Maria é o que é falado a todos os profetas: não tenhas medo, né? Porque encontraste graça diante de Deus. Alguns eles falam: Deus é contigo. E o interessante é que ele diz aqui, ó: eis que conceberá e darás à luz a um filho, darás luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, e ele será grande, chamado Filho do Altíssimo, Senhor Deus, que lhe dará o trono de seu pai Davi. Então aqui nessas palavras se confirma a palavra de Samuel a Davi, a profetização de Samuel a Davi. As profecias se confirmam nessa palavra, que ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele ainda confirma que ele reinará sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essa é a confirmação de todas essas palavras e profecias que vinham sendo ditas para a chegada de Jesus. Então não é uma profecia de dias, nem de semanas, de meses, mas sim profecias de anos até a chegada de Jesus. Hoje, 24, estamos a essa espera, né? O que podemos dizer, né? Que, como em todas as palavras, que temos que acreditar sempre nas profecias de Deus para conosco. Deus, ele profetiza através das pessoas, através de nós, para que possamos ter essas profecias dentro da gente, né? E no momento certo ser utilizada. Uma profecia colocada diante de você lhe faz uma pessoa melhor que a outra? Não faz. Mas ela te faz ajudar as pessoas que necessitam dessas profecias. Porque normalmente profecias são feitas para determinada pessoa. Deus escolhe alguém: olha, você vai falar isso e isso de fulano. E assim como aconteceu com Samuel e Davi. E as profecias, quando acontecem, aí vem o acreditar. Só que devemos acreditar antes mesmo que aconteça. A nossa fé tem que ser fortalecida em cima disso. Assim como aconteceu antigamente, pode sim acontecer hoje? Pode. Então temos que ter fé, crer nesse Deus maravilhoso que entregou o seu Filho, né?
seu filho amado, né? E hoje se confirma a profecia que foi dita desde Davi, muito antes de Davi, para os dias do nascimento de Jesus, que hoje, a partir de meia-noite em diante, o mundo inteiro, né? O mundo inteiro cristão estará comemorando 2018 anos do nascimento de Jesus. Isso é uma das maravilhas do dia de hoje. Então devemos clamar, orar e agradecer pelo nascimento de Jesus, que o reino dele reina até hoje. Amém? Um Feliz Natal a todos vocês. Espero voltar amanhã, se Deus nos permitir.